Ousar e saber. Sejam bem-vindos ao canal Saber Filosofando. Eu sou o professor Xavier e na aula de hoje nós iremos estudar dois conceitos bastante importantes para o nosso estudo, que é o conceito de sujeição e também o conceito de subjetivação. É importante com que saibamos que ambos os conceitos não são estudados apenas pela filosofia. A título de exemplo, a sociologia também se ocupa em estudar ambos os conceitos, a fim de que venhamos nos aproximarmos das ideias que perpassam tanto a sujeição como também a subjetivação. Eu trago para vocês um filósofo e também teórico social bastante interessante para que nós venhamos imergirmos na seara da sujeição e da subjetivação, que é o filósofo francês Michel Foucault. Foucault nasceu em 1926 e faleceu em 1984. Foi um pensador bastante ativo, haja vista que ele não se esgotou simplesmente em ficar produzindo ideias voltadas para o campo das abstrações, muito pelo contrário. Foucault tinha em mente que as relações sociais eram extremamente interessantes para serem pensadas pela filosofia. Nesse sentido, Foucault se voltou para estudar a sociedade e as suas relações. Não à toa, Foucault tinha em mente que tanto a filosofia quanto a sociologia devem ser um saber pragmático, uma vez que ele concebia a sociedade como sendo um objeto de estudo. Nesse sentido, Foucault procurou indagar a questão da sujeição, que é um conceito que tem como significado a condição de estar sob o controle ou influência de outro. Se nós observarmos essa figura, iremos entender que ela, por si só, consegue contemplar esse conceito de sujeição e a ideia que está por trás dele. Como nós podemos ver, há um indivíduo que tem as suas mãos conectadas por fios a outros membros que a ele não pertencem. Nesse sentido, é possível termos em mente que esses outros membros são forças que comandam o próprio corpo do indivíduo. Esse comando não se limita única e exclusivamente ao comando do corpo. É possível também pensarmos que essa força externa ao indivíduo controla até mesmo os seus pensamentos, impedindo com que ele venha dar vazão à subjetividade e, consequentemente, trabalhar as suas capacidades intelectivas a fim de que ele possa ser senhor de si mesmo e autor da sua própria história. Quando Foucault para indagar a ideia de sujeição, ele consegue perceber que a própria sociedade, através de regras e muito bem estabelecidas, que a ideia de sujeição passa a se efetivar. Alguns ambientes que Foucault procura destacar estão bastante atrelados a essa ideia de sujeição. Tomemos como exemplo esses três ambientes. Da esquerda para a direita, nós podemos ver uma escola, um ambiente de trabalho e a cadeia. Nesse sentido, Foucault compreendia que nesses ambientes a sujeição era tamanha a ponto de formar-se então uma política de coerções que consiste no trabalho sobre o corpo, numa manipulação calculada dos seus elementos, dos seus gestos, dos seus comportamentos. Se nós pararmos para analisarmos o ambiente escolar, nessa perspectiva Foucaultiana, nós iremos entender que regras estabelecidas dentro da escola colocam o indivíduo na condição de se sujeitar a essas próprias regras. Por exemplo, a ideia do mapa de sala, que traz a informação de que cada estudante deve estar sentado em uma cadeira específica. O estudante A tem que sentar na cadeira A, o estudante B tem que sentar na cadeira B, o estudante C tem que sentar na cadeira C e assim por diante. Outro exemplo é a questão do fardamento. Sabemos que se o estudante não estiver com fardamento, possivelmente ele não conseguirá entrar na escola e, consequentemente, irá perder a aula. Outra ideia bastante interessante que está presente dentro da sala de aula e que mostra
para nós essa concepção de sujeição é a questão do sinal, né? Sabido que o sinal, quando ele é tocado, é um aviso para que os estudantes entrem, né? Quando esse sinal é tocado pela primeira vez. E quando é tocado pela segunda e terceira vez, são saídas, né? Tanto para o intervalo como também o final da aula. Nesse sentido, nesse ambiente escolar, essas regras induzem o indivíduo a se sujeitar a elas. Outro exemplo é no próprio ambiente do trabalho, né? É sabido que também no trabalho os colaboradores têm que comparecerem com fardamento, caso contrário, eles não vão entrar na empresa, nem muito menos ocupar os espaços estabelecidos, né, pelas regras da própria empresa, e, consequentemente, não poderá utilizar a sua mão de obra para poder capitalizar. Outra ideia também importante no ambiente do trabalho é justamente o sinal, né? O mesmo sinal que está presente lá nas escolas, que orientam os estudantes a entrarem ou sair da escola, também tem a mesma função no ambiente de trabalho. Outro ambiente que também é produtor da sujeição é a cadeia. Na cadeia, a ideia do fardamento também é algo presente. A ideia do enfileiramento também é algo que está bastante estabelecido dentro desse ambiente. E também a questão das celas, né? As celas, elas são muito bem direcionadas para cada infrator, e nesse sentido nós podemos perceber que há modus operandi iguais nesses três ambientes. Diante disso, Foucault compreendeu que o sinal de entrar nas celas é o mesmo de encerrar os expedientes nas fábricas e o mesmo de mudança de aulas nas escolas. Nesses locais há sujeição, submissão do indivíduo perante as regras estabelecidas pela sociedade como conjunto de interesses e forças. Em outras palavras, Foucault está mostrando que o indivíduo é submisso à sociedade porque ela se sobrepõe a ele, já que o indivíduo é apenas engrenagem de uma máquina conhecida como sociedade. Diante dessa ideia de sujeição, Foucault passou a concebê-la de maneira tal que ele via como sendo algo extremamente nocivo para a sociedade. Nesse sentido, ele procurou indagar possibilidades que contribuíssem para tentar fazer com que o indivíduo viesse exercer a sua individualidade a ponto de não se sujeitar a essas regras. Para isso, Foucault passou a estudar a ideia da subjetivação, que é o processo pelo qual o indivíduo internaliza, assimila e incorpora normas, valores e ideias em prol de sua própria subjetividade. Para tanto, Foucault recorreu à civilização grega, fazendo um resgate histórico a fim de entender como essa ideia de subjetivação ela se efetiva e a importância que ela tem para o indivíduo, a fim de que esse não viesse estar submisso a regras que muitas vezes colocava ele em uma situação extremamente delicada. Quando Foucault fez o resgate histórico, ele conseguiu entender que muitos indivíduos lá na civilização grega, ele tinha um desejo e também um carisma gigantesco pela ideia do cuidado de si. O que era propriamente esse entendimento do cuidado de si? Era um modelo de pensamento no qual o indivíduo enxergava a importância em adquirir o conhecimento voltado para o cuidado de si mesmo. Não à toa, Foucault entendeu que, ao olhar para a cultura grega, ele percebeu que, entre outras coisas, ela era caracterizada pela essa ideia do cuidado que o indivíduo tinha com si próprio a partir do cultivo do belo, manifesto, por exemplo, nas artes e nos jogos, evidenciando a ideia de mente sã, corpo são. Como que isso se efetivava? A partir do conhecimento, o indivíduo conseguia
entender melhor a importância de uma boa alimentação, entender a importância do exercício físico e entender a importância de estar trocando informação com outros indivíduos. Uma vez que ele conseguia colocar na prática esse processo de subjetivação, ele era capaz de se tornar autor de si mesmo, da sua própria história. Ele conseguia, de fato, efetivar a sua individualidade. E, portanto, ele não ficava sujeito, submisso a regras que fazia com que ele se sujeitasse a elas, a ponto dele não conseguir dar vazão à sua individualidade. Nesse sentido, tanto o conceito de sujeição como também o conceito de subjetivação são conceitos fundamentais para entender as relações de poder e as dinâmicas sociais e análise das identidades sociais e da formação do eu. Esses conceitos eles são conceitos indispensáveis para que nós passamos a entender o modus operandi, como a sociedade cria suas regras em detrimento de fazer com que o próprio indivíduo se sujeitem a elas. Uma válvula de escape que Foucault encontra a fim de mostrar que é possível não se sujeitar é a partir da ideia de subjetivação, que uma vez colocada em prática, o indivíduo conseguia efetivar a sua individualidade, exercer a sua autonomia. Ficamos por aqui e nos próximos vídeos iremos trabalhar outros conceitos a fim de que possamos adquirir conhecimento em prol de tornarmos senhor de nós mesmos. Até breve.